Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre plano de negócio em fisioterapia. Para isso é importante a gente entender que antes de mais nada nós precisamos realizar um planejamento. Para tudo que a gente faz, seja na nossa vida profissional ou na nossa vida pessoal, é necessário fazer um planejamento. Então, por exemplo, se você vai fazer uma obra, se você vai fazer uma compra importante de alguma coisa que você se interessa há muitos anos, você precisa planejar para que aquilo aconteça. Para uma obra, por exemplo, você precisa comprar os materiais, contratar as pessoas responsáveis, tem que observar tudo isso antes da obra acontecer. Do mesmo jeito, antes de você fazer uma aquisição de algo que você sonha na sua vida, sei lá, pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser uma moto, pode ser uma viagem. Por exemplo, uma viagem, para que ela aconteça, a gente precisa se planejar. Então, todo planejamento, para que algo seja de fato executado, e geralmente algo importante seja executado, é necessário que a gente faça um planejamento prévio. Do mesmo modo, acontece aqui no nosso plano de negócio. Para a gente abrir um negócio, é necessário que a gente faça um planejamento prévio para que a gente possa entender um pouco sobre a realidade daquele negócio, a realidade daquele nicho de negócio, né? Como é que está o mercado, entender se aquele negócio ele é de fato viável, ou seja, se ele traz um lucro, se ele produz resultados como eu o produziria, né? Resultados como eu imaginava. Com tudo isso, eu termino sabendo mais informações acerca daquele meu negócio, eu consigo reduzir o risco desse negócio ele dar errado futuramente, né? Então eu consigo, de certo modo, estruturar aquela minha ideia para que futuramente o meu negócio dê certo. Então é importante aqui eu considerar que o plano de negócio ele é um processo ou ele é um projeto de futuro, ou seja, eu preciso agora pensar naquilo que eu vou fazer amanhã. Então, eu falo muito com plano de negócio, mas é importante a gente definir o que de fato é o plano de negócio. Ele nada mais é do que um documento no qual nós vamos poder descrever toda a nossa proposta de execução de um negócio, né? Ou seja, a partir dali eu vou conseguir estabelecer os objetivos daquele meu negócio e por meio da estrutura desse plano, ou seja, eu vou ter um passo a passo para eu poder apresentar essas ideias, apresentar as informações relativas ao meu negócio para que eu possa ter o melhor direcionamento para poder fazer acontecer esse negócio. Então, um plano de negócio vai permitir aquele empreendedor identificar e restringir também os seus erros enquanto ainda está no papel. Ou seja, em vez de a gente ir lá e fazer colocando a nossa cara, né, a cara no jogo, a cara tapa, sem muito planejamento, a gente se planeja antes, a gente já observa no papel, nesse documento, no plano de negócio, se já existem vieses, erros que possam ser cometidos, né? E a gente consegue, por meio dessa, vou dizer assim, dessa pré-visualização, a gente consegue reduzir esses riscos. Inclusive, se a gente identificar que tem problema no nosso negócio, a gente já consegue, inclusive, criar planos ou estratégias para poder reverter esses problemas que poderiam acontecer lá no futuro. Então, no final das contas, a gente vai entender se vale a pena abrir o negócio, se vale a pena manter ou às vezes também até ampliar o negócio. Depende do momento que você esteja desenvolvendo o seu plano de negócio. Tem pessoas que, como vocês, estão trabalhando agora para abrir um negócio futuro. Então, vocês vão planejar o futuro, vão visualizar esse futuro para abrir. Então, neste caso, você vai se perguntar no final das contas: é viável ou não abrir esse negócio que eu estou pensando, que é um sonho, mas que talvez eu precise remodelar, eu precise reajustar? Se você já tem um negócio e muitas vezes você se questiona: será que esse negócio realmente está sendo bom para mim? Será que está trazendo
aquilo que eu gostaria que trouxesse, aquele resultado que eu gostaria que estivesse acontecendo? Nesse caso, você vai verificar, por meio do plano de negócio, se é interessante manter o negócio aberto, né? E, por fim, aquelas pessoas que já têm um negócio estruturado e agora começam a pensar em uma expansão, é interessante também fazer um plano de negócio para que você consiga verificar como se dará essa expansão, como será, e se ela também é viável, porque às vezes expansões não são viáveis, né? Então, o plano de negócios, ele nos dá, por meio desse planejamento prévio, uma simulação do mundo de algo futuro, ou seja, de um cenário futuro, de um cenário que hoje ainda não existe, tá? Obviamente isso pode ser difícil para quem quer abrir um negócio, porque ainda fica difícil ter algumas informações. Mas é importante fazer reflexões, coletar dados, né, externamente, para que a gente consiga estruturar esse plano da melhor maneira possível. Então, do que é constituído o plano de negócio? Eu coloquei aqui 5 partes, mas eu ainda tenho umas partes adicionais que eu vou falar no finalzinho dessa aula, mas de modo geral a gente precisa ter um sumário executivo, uma análise de mercado, um plano de marketing, um plano operacional e um plano financeiro. Esses 5 tópicos, eles são o core, eles são a parte central do plano de negócios, do plano de negócio. Sem eles, sem essas partes, o plano ele está fora do padrão recomendável para o mercado, tá? Então eu vou começar falando de cada um deles para que vocês entendam. A minha proposta aqui é fazer algumas perguntas para que vocês possam refletir sobre cada parte do plano de negócio e a partir dessas perguntas vocês vão respondendo e essa resposta de vocês é o que deverá estar dentro do seu plano de negócio, é o que deverá estar no seu documento que será apresentado, tá? Então, o sumário executivo, ele nada mais é do que um resumo dos principais pontos do plano de negócio, ou seja, é uma descrição. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, porque dentro desse tópico tem bastante coisa que você vai ter que falar sobre o seu negócio, tá? Só uma observação, o sumário significa resumo, tá? Então aqui nesse primeiro momento você vai trazer informações que muitas vezes podem até ser esmiuçadas em outro momento do plano de negócio. Mas aqui é um resumo para poder, uma leitura rápida do que vai ser a proposta do seu plano de negócio, ou seja, melhor dizendo, a proposta do que será o seu negócio, né? O segundo item que vem no sumário são os dados dos empreendedores. Então, eu preciso saber quem são vocês, as experiências profissionais que vocês possuem e as atribuições que cada um vai ter dentro desse negócio. Então, vai ter um diretor da parte financeira, contábil, vai ter alguém responsável pelo marketing, vai ter alguém responsável pela questão operacional. Enfim, eu vou precisar saber quem são vocês, eu vou precisar saber quem são as pessoas e quais são as experiências profissionais de formação que elas possuem. Além disso, eu vou precisar também saber sobre o próprio empreendimento, né? Então, o seu empreendimento, ele vai ter um CNPJ, vai ser um CPF, vai ser pessoa física ou pessoa jurídica. Recomendação geral se for uma empresa, de fato, é interessante que ela seja em CNPJ, né? Somente os autônomos, né, vamos dizer assim, profissionais autônomos que possuem uma coisa muito, um pequeno negócio, é que seriam alinhados a um CPF, ou seja, uma pessoa física. Então aqui a recomendação é que seja a pessoa jurídica, tá? Missão da empresa, então vocês já desenvolveram a missão, a visão da empresa de vocês. É interessante que nesse momento aqui do sumário já seja apresentado principalmente, mas não somente, a missão de sua empresa para que a gente entenda a alma do seu negócio, né? Um outro ponto são os setores que a sua empresa vai trabalhar. Na nossa realidade da fisioterapia, quase sempre vai ser empresa de serviços. Então, é do setor de serviços. Mas se, por exemplo, você trabalhar com produtos e você fizer a confecção daquele produto, você pode ser uma indústria. Ou se você também está, além do serviço, vendendo produtos, você também é comércio. Então, você precisa ver exatamente qual é o perfil de sua empresa, qual o setor de atividade de sua empresa, tá? Forma jurídica, aqui existem várias formas jurídicas que eu recomendo que vocês
façam um estudo de cada uma dessas formas e vejam. Talvez não no começo agora, mas assim que finalizar o seu plano, verifique em qual desses modelos de forma jurídica a sua empresa, o seu negócio, ele se enquadraria melhor, tá bom? Então, eu recomendo a leitura de cada um deles. Isso vai depender das expectativas de arrecadação da sua empresa. Então, é importante fazer um levantamento financeiro, entender a estrutura de sua empresa, o tamanho de sua empresa, para poder escolher a melhor maneira, tá bom? Nesse primeiro momento, sugiro uma leitura rápida de cada um dessas formas, para que você possa escolher ao final, tá? E incluir depois no seu sumário a melhor delas, a que melhor se encaixa neste momento de sua empresa, tá bem? Também nós vamos fazer o encaixamento, ou melhor dizendo, o enquadramento tributário. Então, vai ser Simples Nacional, ISS, Confins, quais tipos de tributos vão ser incluídos na sua empresa, no seu tipo de negócio, tá? E aí é interessante verificar, aqui geralmente vai ser o Simples Nacional, mas se houver outras características, por exemplo, de outros setores de atividade que não sejam só de serviço, outras tributações poderão ser incluídas. E eu recomendo que vocês também façam uma leitura depois sobre cada um desses tipos para poder ver qual é aquele que se encaixa no seu modelo de negócio. Nós também vamos precisar saber qual é o seu capital social, e quando eu falo de capital social, a gente está falando de investimento total que foi colocado no seu negócio, então quanto de investimento está sendo posto no seu negócio, tá? E por fim, a fonte de recursos, ou seja, esse negócio que você pretende abrir, ele vai ser iniciado, né? Ele vai ser desenvolvido a partir de recursos próprios, ou seja, de você e dos seus sócios, ou vai ser de terceiros, como por exemplo um empréstimo ou investimento de pessoas externas, ou vai acontecer das duas maneiras, porque tem gente que pode ter recursos próprios e também precisa de repente de um pequeno percentual para poder um pequeno percentual de financiamento, né, vamos dizer assim, para poder fazer um investimento, um investimento adicional, né? Então é importante saber isso e descrever exatamente isso. Sobre o primeiro ponto, eu preciso trazer só mais algumas informações. O que é que você vai descrever no primeiro ponto? Qual é o seu negócio, o que é o seu negócio, a que ele se destina, quais são os principais produtos, ou no caso da gente, a maior parte das vezes, serviços que você vai disponibilizar no seu negócio. Então, descreva esses serviços. Quem são seus principais clientes? Nós vamos falar em um outro momento sobre os clientes, mas aqui você já traz uma ideia de quem é esse cliente, qual é a classe social do seu cliente, onde ele está, quem ele é. Ele é um cliente que ele é uma pessoa saudável, que busca maior qualidade de vida, ele é uma pessoa que passou por um evento adverso que gerou uma lesão ou uma sequela. Ele é quem? Então é interessante você trazer essa informação para que a gente entenda quem é a persona do teu serviço, né? Quem é o teu cliente. Onde será localizada a sua empresa? Depois eu comento um pouco mais sobre isso. O montante de capital que vai ser investido, tudo que vai ser investido na sua empresa, você já descreve também nesse primeiro momento. Qual o faturamento que já vai ser esperado, o lucro que vai ser obtido por meio do seu negócio. Agora, o lucro, eu recomendo talvez não colocar o valor, mas colocar a margem de lucro, a expectativa de margem de lucro que você espera, tá bom? E quanto tempo espera que o capital investido ele retorne para vocês? Então, espera-se que... Eu ensinei em outra aula, né, da parte de financeira, existe um cálculo específico que vai trazer essa informação de quanto de retorno você vai ter do seu negócio. Em quanto tempo você vai ter o retorno completo do seu negócio. Então, isso vai ser trazido nessa primeira parte do sumário executivo. Então, o primeiro tópico é um textão que você vai explicar e trazer essas informações, ainda sem muito detalhamento, mas trazendo essas informações para a gente entender a alma do teu negócio, entender o que ele, de fato, a que ele se propõe, tá bom? Seguindo, o segundo item aqui, que na verdade vem depois do sumário, é a análise de mercado. Dentro dessa análise de mercado, eu tenho alguns tópicos. O primeiro deles é o estudo dos clientes, tá? É importante demais que a gente faça uma análise e a gente entenda
quem é o nosso cliente. Lembre-se que sem o cliente não existe negócio. Então, você precisa entender quem é o seu cliente. E para isso, eu preciso que você foque em uma parte do mercado. Não é interessante, principalmente se você estiver fazendo, sei lá, propondo abrir uma clínica de fisioterapia geral, eu vou chamar assim, é interessante que mesmo assim você pense em clientes específicos, em um mercado específico do que é geral, para que você não se perca nessa delimitação, para que você entenda claramente quem é o seu cliente. Então, que tipo de respostas eu preciso ter dentro desse tópico lá na minha análise de mercado que fica dentro do plano, né? Eu preciso saber quais são as características gerais do meu paciente, do meu cliente, né, no caso. Então, eu preciso saber qual é a faixa etária de pessoas que vão me procurar, qual a maior sobre gênero, por exemplo, virão mais homens ou mais mulheres? Qual é a característica dessas pessoas? Como eu falei, elas vão ser pessoas saudáveis, sequeladas, vão ser pessoas que foram submetidas a algum tipo de situação específica, um pós-cirúrgico. Quem é essa pessoa? Quem são essas pessoas? Que renda elas possuem, né? Elas podem pagar, né? E é interessante entender tudo isso, porque, por exemplo, o segundo item, quais seus interesses e comportamentos. É muito interessante, por exemplo, se eu entendo a renda do meu cliente, eu posso muitas vezes entender quanto ele está disposto a pagar. Então, você tem que saber o porquê ele te procurou, né? Que comportamento essa pessoa tem. Ela tá mais, ela possui uma necessidade de maior qualidade do serviço. Ela pode pagar mais. Ela está disposta a pagar mais. O seu cliente, ele tem interesse, por exemplo, o que leva essas pessoas a buscarem o seu serviço. O seu serviço está sendo procurado porque é um serviço de qualidade, porque é um serviço mais em conta, porque esse seu cliente, sei lá, ele de repente se identifica com a sua marca porque é uma marca que remete a excelência, que remete qualificação dos seus funcionários no serviço. A sua clínica ela é estruturada, ela é climatizada. O que faz essa pessoa te procurar? Então, começando do primeiro item, você vai conseguir entender os outros, vai responder essas outras perguntas, né? Até você entender onde seus clientes estão, né? Onde é que eles estarão? Eles estão no hospital, eles tiveram alta do hospital, eles estão nas casas deles, eles estão em que bairro, eles estão em que cidade, eles estão próximo do seu negócio, eles estão difusos na cidade, eles são clientes do estado inteiro, enfim. Você precisa delimitar onde está esse seu cliente, quem é o cliente, como ele se comporta, o que ele quer com você. Só uma observação, não é para vocês colocarem essas perguntas no plano, é para vocês irem respondendo essas perguntas dentro de cada um dos itens, por exemplo, de análise do mercado, dentro do item estudo dos clientes, responda essas perguntas, respondendo elas dentro do seu texto, né, sem necessariamente fazê-las como perguntas, né, você vai conseguir trazer o que é necessário para esse item. Tá bom? Então, você respondendo essa pergunta, você consegue incluir essa resposta ali dentro e ela vai ser suficiente para a gente ter um quadro de estudo dos clientes, tá bom? O segundo é o estudo dos concorrentes. Eu falei com vocês em um outro momento que é importante a gente saber quem são os nossos concorrentes. E eu falei também que concorrente não é sinônimo de inimigo, né? Então a gente precisa conhecer os nossos principais concorrentes para que a gente possa atuar conjuntamente. Então não necessariamente com ele, mas eu posso utilizar da vivência, das experiências do meu concorrente para eu poder estruturar o meu negócio. Então, por exemplo, eu vou saber onde eles estão, como é que eles trabalham, inclusive os pontos fortes, os pontos fracos do meu concorrente ou dos meus concorrentes. E é interessante, gente, que vocês se atentem a não pegar toda, vamos supor, você vai abrir uma clínica de pilates. Será que toda clínica de pilates da cidade é minha concorrente? Então, mapeiem os seus concorrentes, identifiquem quais são, se de fato eles estão emparelhados com você, com o seu negócio. Caso contrário, caso não seja um concorrente de fato,
você pode tirar dessa análise e focar principalmente naqueles que de fato estão de concorrência direta com você, tá bom? Sua empresa conseguirá competir com elas? É uma pergunta que precisa ser respondida, né? Então, depois que você identifica os seus concorrentes, identifica os pontos fracos e pontos fortes, e você sabe os seus pontos fracos e fortes, você vai conseguir responder essa questão. Então, você vai ter que ter claramente dizer, a minha empresa, né, o meu negócio, consegue concorrer com todos os concorrentes que estão, enfim, que foram enumerados ou nomeados anteriormente. E aí você pode colocar claramente como você vai lidar com essa concorrência. Então você pode especificar, pode ser uma tabela que você coloca os seus concorrentes reais, tá bom? E aí você vai colocar quais são os pontos fortes e fracos dele, e você vai colocar de repente qual é o seu plano para lidar com cada ponto, né? Principalmente os pontos fortes, né? E os pontos fracos é o que você vai focar em completar. Tipo, se ele tem um ponto fraco, sei lá, um espaço pequeno que não consegue atender muita demanda, você pode ter o seu ponto forte em cima disso. Você de repente tem um espaço maior que consegue colocar mais pacientes, mais clientes ao mesmo tempo para serem atendidos. Então, trabalhe nessa lógica de o ponto forte, eu tenho que colocar um contra-ataque, né? Algo que consiga barrar aquilo, e o ponto fraco dele, do meu concorrente, eu consigo colocar algo que seja o meu diferencial, tá bom? Então, o que fará com que seus clientes migrem? É interessante saber isso. O que fará com que seus clientes saiam de lá para vir para você e pensar o movimento contrário também, né? Para você reter o seu cliente. Então, o que é que faria o seu cliente sair do seu concorrente e vir para você? E aí você coloca os pontos que fariam o seu cliente sair de lá para você ter como diferencial do seu negócio, né? E a pergunta que não quer calar é: há espaço para todos? Você de fato consegue concorrer com este seu concorrente, né? Consegue lidar com esse concorrente? Então você vai precisar responder essa pergunta no final das contas e dizer, ó, ainda há espaço para atuar em tal cenário, por exemplo, com tal atendimento, com tal iniciativa, com tal serviço. Então a gente consegue colocar isso no final da análise de estudo de concorrentes para poder entender de fato se dá certo ou não aquilo ali. E se não der certo, gente, busca alternativas. Então faz dar certo, busca um plano B, vê como lidar com o seu concorrente, tá bom? Por fim aqui, o estudo dos fornecedores, né? Então, entender quem são os seus fornecedores é interessante, é importante para que você possa tê-los à disposição para você adquirir aquilo que é necessário para o seu bom funcionamento do seu negócio, né? Então, todo o material, os insumos, né, principalmente os materiais de consumo, é interessante. Inclusive, a recomendação é que vocês possam analisar pelo menos 3 empresas para que vocês possam comparar entre elas. E às vezes a gente nem sempre escolhe o menor preço, a gente às vezes pode escolher por outros benefícios, né? Então você precisa analisar e tomar essa decisão. De repente, a empresa que você tem à disposição te entrega mais rápido, te dá uma melhor, te dá condições de parcelamentos, ela te dá condições, sei lá, entrega o produto com maior qualidade, eles são melhores entre o pedido e a resposta. Então, analise tudo isso para você ter essas informações. Aí você tem que saber, você conhece de fato os seus fornecedores? Quais são os diferenciais dos seus fornecedores? Então, é interessante entender pelo menos 3 fornecedores. Aí eu sugiro de novo uma tabela, um quadro que você possa comparar os 3 fornecedores com informações. Então, fornecedor A. Esse fornecedor A, ele me possibilita tais insumos. Ele é do gel, ele é do álcool, ele é do algodão. O fornecedor B, ele tem álcool, mas ele não tem gel, e ele tem, sei lá, um outro insumo que você necessita. E o 3, ele tem tudo isso, e por um preço melhor. Então você consegue fazer uma comparação entre eles, entender os diferenciais de cada um deles, inclusive dizendo os pontos fortes e fracos também. Então comprar com esse demora mais tempo para chegar aqui em Coari. Comprar com esse outro é mais rápido, porque já tem um revendedor aqui na cidade. Por aí vai, tá bom? O outro tópico, né, já o segundo ponto, é o plano de marketing. Aliás, terceiro ponto, né, o sumário, deixa eu voltar, a análise de mercado, o plano de marketing. Dentro do plano de marketing eu tenho alguns itens.
O primeiro deles é que você precisa descrever os serviços que você vai realizar, que você vai ofertar para os seus clientes. Então é interessante aqui no plano de marketing que você possa apresentar para as pessoas, né, o que você vai ter na sua clínica, o que é que você tem à disposição, o que é esse seu negócio é o que, né? Ele atende, aliás, ele oferta um serviço, ele oferece um produto, ele é o que, afinal de contas? Então apresente quais são as características do seu serviço, quais são, tem garantia se o seu serviço é de qualidade, quanto tempo dura, traga todas as informações do seu serviço, para que a gente possa entender o que de fato você está oferecendo ao seu cliente, né? Depois disso, um outro tópico é que você possa apresentar os preços de cada serviço. Vocês podem também fazer isso numa tabela ou num quadro já ao mesmo tempo, tá bom? Então é interessante entender quanto para você fazer essa questão do preço é algo que é importante levar em consideração, que a gente tem que analisar vários cenários, né? Desde a disposição do cliente, mas também deve verificar a demanda, verificar também como é que está o mercado, né? Os custos. Lembra sempre que o teu preço mínimo é o preço do custo, né? Então, o custo pelo serviço é o preço mínimo. Em cima desse piso, eu vou trabalhar os adicionais. Margem de lucro, disponibilidade, né, busca pelo serviço e disposição das pessoas em pagar por aquele serviço. Então é interessante que você apresente todos esses aspectos lá no seu plano de negócio para que você tenha clareza sobre e dê a clareza sobre como o seu preço ele foi constituído, tá bom? Lembrando que a qualidade do produto é aquela que é enxergada pelo consumidor. Ou seja, não adianta, você precisa, vamos supor que você vai fazer um ajuste no serviço. Você está desenvolvendo um serviço para ser entregue, oferecido ao seu cliente. Você não pode apenas partir da sua perspectiva, do seu olhar de empreendedor sobre aquilo. Você precisa muitas vezes consultar os seus clientes. Uma coisa muito interessante dentro do marketing é fazer coleta na população. Então pode ser feito um estudo populacional ali. Geralmente, se você faz análise de mercado e entende o seu cliente, você consegue resolver isso aqui muito bem. Mas se você precisar se aprofundar, uma coisa muito útil pode ser, por exemplo, um estudo qualitativo, onde você faz, por exemplo, uma roda de conversa, coloca pessoas que possuem aquela característica que você quer para como seu cliente, junta 2, 3, 4 pessoas ali e começa a conversar, entrevistar elas. E aí dali vai sair algumas informações. Por exemplo, o que é que mais te incomoda no serviço tal? Que preço você pagaria por isso? Para você dizer que aquele serviço tem qualidade, o que é que ele precisa oferecer? Então essas perguntas são muito interessantes porque elas podem te ajudar a você construir o seu negócio também. Aliás, construir os serviços ou produtos que serão ofertados pelo seu negócio. Dentro do plano de marketing, um terceiro item é as estratégias promocionais. Quando eu falo estratégia promocional, não é de promoção no sentido de baixar preço. É de promoção, de promover. Então, como é que você vai promover o seu serviço? Como é que você vai promover a sua empresa, promover o seu negócio, promover a sua marca, tá? Então, é interessante que você vai ter que ver como o seu serviço será vendido. Então, como você quer ofertar? Então, tem várias maneiras, né, gente, de promover o seu serviço. Pode ser por meios de comunicação, rádio, carro de som, redes sociais, a internet, de modo geral. Tem como fazer campanhas, ações na cidade, que eu acho muito interessante, tá bom? Que é ações pontuais, datas comemorativas, eventos. Então, aquilo que a tua empresa ela se identifica, você pode fazer. Então, por exemplo, se a sua empresa ela é voltada para performance esportiva e aqui na cidade vai ter um evento esportivo, por que não levar os teus recursos materiais e humanos para este evento e você ali fazer uma ação? E uma ação, gente, não é entregar panfleto não, tá bom? Pode ser, mas eu não acho que é o melhor dos cenários quando fala de serviço. É interessante você oferecer o seu serviço gratuitamente, por exemplo, como um meio promocional. Então você pode colocar serviço daquele nicho, daquele público específico, o teu serviço. Então vai ter uma atividade
uma atividade em grupo, vai ter não sei, enfim, você pode criar estratégias, massagens, recuperação pós-corrida, enfim, tem muitas possibilidades, mas não apenas entregar panfletos. É uma das possibilidades, mas não é a única, tá bom? Pode ser associada, que eu acho que seja interessante, porque se a pessoa experimentou o teu serviço, ela gostou, ela vai criar alguma coisa para lembrar de você depois. Então, entrega um panfleto a ela, passa a rede social, enfim, dá uma maneira de fazer ela se lembrar de você depois, né? Então tem que saber quais estratégias você vai utilizar. Essas que eu acabei de dizer são estratégias. Quanto você está disposto a investir nessas estratégias, nessas ações. Lembrando que marketing é algo que custa dinheiro, custa tempo, custa energia. Então, pensa como você vai fazer isso, pensa em colocar um fundo aí interessante para trabalhar essa questão do marketing, tá bom? Por mais que seja, eu vou ficar só nas redes sociais, mas lembra, redes sociais pegam uma parte de repente, né? Depende da tua clientela, mas pode pegar uma parte só da tua clientela, talvez não o todo. Então é interessante pensar nisso. Qual retorno eu vou ter esperado para a imagem do negócio? Vai ser acréscimo de clientes ou aumento de receita? Isso é um outro ponto interessante. Olha só, quando você está começando, você tem 0 clientes. Você faz a sua estratégia para aumentar o número de clientes, não é isso? Então, você quer primeiro aumentar o número de clientes. Então, muitas vezes o teu preço pode não ser o preço mais alto. Não sei se vocês já viram quando às vezes entra um novo produto no supermercado, vamos supor que chegou uma marca nova aqui na região e para eles entrarem na sua casa, para chegar na sua casa, eles precisam chegar com algum grau de diferenciamento. Aí às vezes eles baixam o preço, fazem uma promoção ali no supermercado para que você compre e aí você vai avaliar se eu gostei ou não gostei. Se você gostou, você vai passar a comprar. E aí daqui a pouco eles aumentam o preço. Quais foram as estratégias aí? Primeira estratégia é acréscimo de cliente. Para eu chegar lá, eu preciso baixar o preço. Eu estou falando baixar o preço, mas não necessariamente essa pode ser a sua estratégia, tá bom? Às vezes só essa estratégia de fazer ações já é uma estratégia de aumentar clientes, tá bom? Mas eu estou dando um exemplo, ok? Então, um produto, eu baixo o preço, eu consigo entrar mais rápido na casa das pessoas. Depois que eu entro, eu consigo aumentar o preço, eu consigo aumentar o valor do negócio, de repente eu consigo fazer com que o lucro seja maior. Então, de repente, você precisa de estratégia para entrar, que é aumentar, né, o volume de clientes, e depois eu preciso de estratégias para poder aumentar a minha renda, a minha receita. Então, tem várias maneiras de fazer isso. Pode ser aumentando o custo não, mas aumentando o preço do serviço, pode ser reduzindo o custo do serviço, pode ser reduzindo as despesas fixas do seu negócio. Tem várias maneiras de você conseguir aumentar a receita e você tem que escolher qual delas é a melhor. O que eu estou dizendo é que geralmente o plano de negócios no começo é para acréscimo de clientes, tá bom? Lembra que o bom trabalho da marca, ele contribui para o sucesso do negócio. Isso é muito interessante, gente. Muitas vezes nós somos a nossa própria marca. Então, muito cuidado com a sua imagem pessoal. A sua imagem pessoal, ela pode determinar sucesso ou fracasso em algumas coisas, tá bom? Da sua carreira. Então, muito cuidado como você trabalha a sua imagem, para que a sua imagem ela não seja desvirtuada do profissional a ponto disso gerar um problema, um conflito entre pessoal e profissional. Quando o seu negócio tem uma imagem que é uma imagem institucional, não é vinculada à sua imagem pessoal, tá bom? É melhor. Então, por exemplo, um estúdio de Pilates fulana de tal. Isso vincula a marca à imagem da pessoa. Se fulana de tal fizer uma besteira, ela pode comprometer o negócio dela. Agora, se o negócio dela não vincula nomes pessoais do profissional, ou imagem, enfim, o que for, se não há vinculações, talvez a sua vida pessoal não interfira tanto, tá bom? Mas enfim, são questões que a gente tem que tomar cuidado para evitar esse tipo de conflito.
Ainda no plano de marketing, eu preciso estruturar essa comercialização. Então, como é que vai ser feito isso? Como seus serviços chegarão ao seu cliente? Lembrando que isso aqui vocês podem montar a partir daquele quadro do Canva, do modelo Canva. Lá vocês podem trabalhar exatamente essas ideias gerais que estão aqui no plano de negócio e aqui você vai aprofundar algumas coisas. Mas aqui, gente, eu estou falando basicamente nesse item de canais de comunicação, tá bom? A outra coisa que eu quero comentar é sobre a localização do seu negócio. Isso tem que vir no seu plano de marketing. Precisa dizer a localização ela é boa, por que esse local foi escolhido, quais são as vantagens de estar naquele local. É um local central, é um local com bom acesso, é um local que dá visibilidade, é um local que tem uma alta passagem de pessoas. Enfim, diga por que daquele local. Você conhece bem o seu ponto comercial? Uma recomendação que a gente sempre dá é visite 3 vezes ao dia o seu ponto comercial, para que você veja como ele é de manhã, de tarde e de noite. Porque ver questão de iluminação, questão de segurança, tudo isso é importante para você, tá bom? A segurança, a facilidade de acesso, a proximidade com os clientes que você escolheu lá no começo. Meu cliente é um cliente de classe média alta. Onde eles moram? Você vai colocar lá no fim do mundo? Não é muito interessante. É bom colocar perto dessas pessoas, tá? Qual a distância dos seus concorrentes? Nem muito próximo, nem muito longe. Quando é muito longe, é interessante que você faz uma zona de influência ali ao seu redor e tá ótimo. Mas quando é muito perto, você está diretamente em confronto ali, um do lado do outro. Ser próximo ou ser longe tem vantagens e desvantagens. Ser próximo, em alguns tipos de negócio, é interessante porque se o cliente ele faz pesquisa de preço ou pesquisa de, sei lá, do serviço, ele pode ir aqui no seu vizinho concorrente, depois ele vir em você. Quando não abre margem para isso, não é muito interessante eu estar porta a porta com o meu concorrente, tá? Porque, por exemplo, o nosso cliente, ele quase sempre já vem direto do negócio. Ele não vem para poder ver se é bom, não. Ele vai direto, tá? Mas, por exemplo, se ele estiver insatisfeito com o seu concorrente, e você estiver ali do lado, ele todo dia passa ali e vê, nossa, ali é bem movimentado, né? Parece ser bem bonito, parece ser bem interessante. Aí ele, de repente, pode trocar o seu concorrente por você. Então, tem vantagens e desvantagens com relação à proximidade ou não, tá bom? E eu só queria comentar nessa parte de consultor a prefeitura para ver se não tem problema. Na verdade, eu queria falar sobre essa última parte. Comprar ou alugar, tá? Não é comum que a gente compre o local, compre um imóvel para fazer um negócio. Não é comum, porque isso gera muitos riscos. Você vai terminar se endividando demais para pagar as contas, porque a compra ela envolve um volume maior de recursos financeiros, né? E aí quando você coloca no começo do seu negócio, quando você precisa de mais investimentos, você tira esse investimento e coloca na compra daquele imóvel, você está desviando o investimento, então você pode passar por maus bocados, tá bom? Então, recomendação geral, talvez se aplique, talvez não se aplique a você. Pode ser um imóvel, pode ser um carro, uma moto, pode ser tudo aquilo que você quer comprar para o seu negócio, assim, de localização que te dê, né, essa questão da localização do seu negócio pode ser comprar, pode ser comprometedor, tá bom? Então, recomendação geral, alugue. Sua empresa também se comunica pela imagem, eu acho que isso aqui já está claro, né, para vocês. Outro tópico, acho que aqui já é o quarto tópico, é o plano operacional, tá bom? O plano operacional, um dos itens que tem que ter lá é o layout do espaço. O que é isso? A gente precisa saber como a sua empresa ela vai ser distribuída. Então, assim, sua empresa tem uma recepção, tem uma sala de espera, tem 2 salas de atendimento, tem um banheiro, tem um espaço para os funcionários descansarem, tem uma copa para eles se alimentarem, tem o quê? Tem uma área externa, tem um jardim, enfim, descreva ou apresente. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó. Opa, tá lá no final. Eu acho que não coloquei. Mas pode ser, gente, uma planta baixa, tá bom? Se você conseguir desenhar, fazer uma planta baixa, fica melhor, porque fica mais ilustrativo. Porque a planta baixa ela já te diz onde vai ficar os equipamentos, os materiais,
Ó, o seu arranjo físico é funcional, favorece, facilita a produtividade. Então é interessante uma planta baixa porque a gente consegue ver onde estão as coisas e de repente se atrapalha naquele local ou se ajuda, né? Então é interessante uma planta baixa, mas se não tiver, fazer uma descritiva mesmo de como é o espaço. O espaço 1 é a recepção. Vai ter 2 sofás, tantas cadeiras, vai ter um balcão, vai ter... Colocar as coisas que vai ter em cada setor é interessante para a gente entender e dizer, ó, recepção, espaço específico para o acolhimento das pessoas, etc. Descreve a função e diz o que tem ali dentro, tá bom? Normas de vigilância sanitária são importantes, especificidade de sua clientela, então se for uma clientela mais exigente, ela vai querer talvez um processo estilístico, decorativo melhor, tá bom? Então, layout é algo super importante e precisa estar no seu plano de negócio, tá bom? Na parte operacional. Você também precisa saber a capacidade produtiva e de serviços, ou seja, quantos clientes vai poder ser atendidos com a estrutura que você tem. Então, você monta o layout e você consegue saber, por exemplo, quantas pessoas eu posso esperar no meu negócio por horário de atendimento, por exemplo. Então, não coloca, por exemplo, eu tenho 4 salas de atendimento simultâneas. Só que a minha recepção ela é minúscula, tem 4 lugares. Aí você pode pensar, mas só vem 4 pessoas. Então, 4 pessoas podem ficar aguardando na recepção. Só que nosso cliente, ele vem muitas vezes com acompanhante. Então, duplique o espaço de acolhimento das pessoas. Então, tem que ver se vai caber, tem que equilibrar a estrutura da sua clínica com a funcionalidade, tá bom? Então, nesse item aqui, você vai colocar quantos clientes poderão ser atendidos em cada espaço por horário, tá bom? Além disso, outro item é processos operacionais. Aqui é a parte que você vai descrever, gente, como a sua empresa ela vai funcionar. Você tem que dizer claramente, eu já falei com vocês em outras oportunidades sobre isso, de como você vai dizer como ela vai funcionar. A pessoa vai entrar, qual vai ser a rotina administrativa, né? O seu cliente ele vai ser identificado aonde, como é que ele vai fazer? Ele vai entrar, ele vai falar com a recepcionista, ele vai conseguir agendar um horário como é que vai ser o agendamento, como é que vai ser a chegada desse cliente, o acolhimento do cliente, o atendimento do cliente, a entrada no atendimento e a saída do atendimento desse cliente, como é que vai ser a renovação de pacotes, como vai ser todas as suas rotinas, como é que vai se dar tudo isso. Explique isso, porque é importante demais, inclusive para o treinamento dos seus funcionários, tá bom? Como os serviços serão ofertados, quem serão os responsáveis, lembra da nossa atividade, indiquem funções para as pessoas específicas, tá certo? Necessidade de pessoal, quais as necessidades de sua empresa. Aqui você vai incluir, gente, toda a quantidade de pessoas que vai precisar para a sua estrutura funcionar, né? Então pode ser vocês, que são os donos, né, proprietários, sócios, pode ser familiares, pode ser contratados, quantas pessoas, mão de obras contratadas vão ser necessárias. Então coloca quantidade de apoio, né, familiar, quem for, né? Coloque isso, indique a projeção disso. Então, com o passar do tempo, né, melhorando a situação, vai ter mudança, vai aumentar a quantidade de contratados, vai tirar os familiares. Qual é a expectativa para isso, né? Atenção à qualificação desejada para cada função. Então, não vai colocar pessoas, porque é minha mãe, ela vai ficar na recepção, ela é bem simpática. Se sua mãe, por exemplo, não tiver condições de aptidão de estar naquela função, não vai ser interessante, isso vai te dar problemas. Então, coloque pessoas com qualificações necessárias para cada serviço, tá bom? Para cada parte do seu negócio. Plano financeiro, tá? Essa parte aqui é uma parte um pouco mais complexa também, mas eu preciso ter estimativa. A primeira coisa do plano financeiro são as estimativas de investimentos, tá? Investimentos fixos. Então, quais bens você deverá comprar? Então, coloca quais bens você vai precisar comprar e relacione, ou seja, coloque eles numa tabela e já coloque os valores, tá bom? Então, tudo que você precisar de investimento, vai ser aluguel, vai ser, enfim, o que é que você vai precisar para o seu negócio funcionar. Então, coloque todo o investimento que você vai fazer para o seu negócio acontecer, tá? Uma outra coisa importante é o capital de giro. Só uma coisa, de investimento fixo, deixa eu só voltar aqui para explicar uma coisa.
Estimativa de investimentos fixos é tudo aquilo que você precisa comprar, adquirir para o seu negócio funcionar. Então, por exemplo, eu vou fazer uma clínica, acho que eu vou falar do Pilates que é mais fácil para eu explicar. Uma clínica de Pilates. Para fazer Pilates, tem Pilates em bola? Tem Pilates em bola. Tem Pilates em solo? Tem Pilates em solo. Tem Pilates em equipamentos? Tem. Então você tem que dizer qual é o seu tipo de Pilates. Se for na bola, tem que comprar bola. Se for no solo, tem que comprar tablado, tatame ou um material que de repente dê para a pessoa ficar de joelhos no chão. Um espuma, algo do tipo, né? Se for equipamento, tem que comprar todos os equipamentos mínimos para poder funcionar. Então, o custo, né? Isso vai gerar um custo, isso vai gerar uma despesa. Então, qual é esse valor? Então, você vai somar isso que você precisa. Eu preciso de sofá, eu preciso de balcão, eu preciso de 3 ar-condicionados, eu preciso de lixeira para o banheiro, eu preciso de quê? De que material? Para trabalhar, materiais que são necessários, equipamentos, enfim, materiais necessários ao seu negócio. Isso é uma coisa. A segunda coisa é o capital de giro, é o segundo item. Você tem que ter qual estimativa de estoque inicial. Capital de giro, basicamente, é o material que a gente vai precisar para material continuado. Então, todo mês, quanto é que você precisa para a sua clínica funcionar? Para você comprar os insumos, para você manter funcionando com os materiais de consumo ali. Então, aqui, você vai ter uma estimativa do estoque inicial. Então, para começar, eu vou precisar de 2 litros de álcool, 1 litro de gel, 2 esparadrapos, seringas, soro fisiológico, vou precisar de quê? Faixas elásticas, que entra aqui no consumo. Então, o que é que você precisa? Então, coloca ali e esse é o valor que você vai ter de capital de giro para isso acontecer. É o que você precisa para sua clínica funcionar, tá bom? É o estoque inicial. E você vai ter que fazer a pechincha, isso é importante, né, para reduzir esses valores. O caixa mínimo é interessante. Caixa mínimo é um pouco diferente do que eu estava falando aqui. Caixa mínimo é assim, é aquilo que você precisa por mês para você pagar suas contas mínimas. Então, eu tenho que ter um caixa mínimo, porque se der errado, eu tenho que ter um valor ali já para eu pagar, senão eu vou fechar minha empresa no primeiro mês. Então, é preciso ter essa informação de caixa mínimo. É o mínimo que você precisa para o seu negócio funcionar continuamente. E aqui é interessante, eu não sei se eu coloquei essa informação, mas depois eu falo sobre isso. Mas é interessante pensar mês a mês ao longo de um ano, tá bom? Então, calcular isso para ter uma ideia. Atenção ao prazo médio de venda, compra e estocagem. Cuidado com essa questão de não comprar muita coisa, não se exceder na compra inicial e devagar e tentando entender um pouquinho os prazos dos seus fornecedores, que você já sabe numa análise de mercado anterior. Então, tentar ter isso em mente, tá bom? Investimentos, então, pré-operacionais é o último item aqui desses 3 que eu estou falando iniciais, que é aquilo que você precisa para a sua empresa, ela abrir as portas. Olha só, gente. Primeiro, eu falei sobre investimentos fixos, são os equipamentos. Capital de giro, são os materiais de consumo que você precisa para fazer o seu estoque, ter o seu primeiro estoque. Depois vem investimentos pré-operacionais. O que são esses investimentos pré-operacionais? Vamos lá, é a pintura do prédio, é a reforma, é a manutenção hidráulica, é algo que é a troca da porta, que você quer botar uma porta de vidro. São investimentos para antes de você entrar na clínica. Antes de você entrar no seu espaço. Então, pode ser a aquisição, a manutenção do carro, a adesivagem do carro, sei lá, enfim, é aquilo que você precisa antes de começar, mas que não sejam os seus materiais, entendeu? É mais relacionados ao seu local de trabalho. No final das contas, eu vou ter um investimento total. O investimento total, gente, é a soma dessas 3 coisas que eu acabei de falar para vocês. É a soma da estimativa de investimento fixo, do seu capital de giro, que é o seu estoque, e a estimativa de investimento pré-operacionais. Essas 3 coisas é o que a gente chama de investimento total, é o que você vai considerar para abrir o seu negócio. Então, eu somo cada uma dessas 3 coisas e vou dizer, eu preciso de 100 mil reais para abrir o meu negócio. 100 mil reais vai ser, sei lá, 60 mil para uma coisa, 20 mil para outra e mais
20 mil para outra, né? Então eu consigo pensar e visualizar quanto total vou precisar gastar para poder abrir de fato o meu negócio, tá bom? Então isso é basicamente o que você vai investir no seu negócio. Tem que estar lá dentro. Então esses 3 itens mais o investimento total, que é a soma deles, tá bom? Estimativa de faturamento. Isso aqui é mais complicado e é interessante, como eu falei, é interessante pensar nisso para os 12 meses de abertura do seu negócio, tá bom? O quanto sua empresa vai faturar ao longo do mês. Eu acho que esse aqui é o item mais difícil, que a gente meio que fazer uma perspectiva de faturamento em cima de algo que não existe ainda, né? Mas você vai ter que fazer alguns cálculos, gente, que é aqueles cálculos de ponto de equilíbrio, entender um pouquinho quanto você precisa para poder pagar as contas, entender um pouquinho o seu custo de cada coisa, né, para você poder saber quanto você vai ter que gastar para poder fazer aquilo acontecer, qual a sua margem de lucro. Então, você tem que saber algumas informações, né? Mas, ó, quanto a sua empresa faturará ao longo de 12 meses, isso é o mínimo, tá? Não menos de 12 meses, interessante ser de 12 para cima. Qual o potencial de mercado e a sua capacidade produtiva? O potencial de mercado é o quanto o seu negócio ele pode crescer, ele pode tomar proporções maiores, né, em cima da concorrência, enfim. Essa terceira aí é importante. A sazonalidade, eu já comentei isso em outras oportunidades com vocês, que chega momentos, sei lá, período de férias, janeiro, verão, assim, as pessoas vão, não, às vezes o serviço fica meio abandonado, as pessoas deixam de fazer algumas coisas. Então é interessante pensar na sazonalidade, festas de fim de ano, enfim, isso vai mexer com o teu faturamento, né? Então, você vai ter que já prever que tem meses que você vai ganhar mais e meses que você vai ganhar menos. Isso já tem que estar previsto no seu faturamento mensal, tá bom? E a maneira de você saber disso é como? É estudando todos esses aspectos, entendendo o seu preço, entendendo o custo, né? Entendendo como fazer para você conseguir entendendo a rotina daquele negócio, né? Você tem que entender daquele mercado. Enfim, aí você consegue ter uma estimativa geral e consegue responder essas perguntas, tá? Lembrando a diferença entre despesas fixas e custos variáveis. Despesas fixas é aquilo que, por mais que a minha produção aumente, ou seja, por mais que eu tenha mais clientes, não vai mudar. Ela de algum certo modo, ela possui algum grau de invariabilidade. Ela é regular, mas ela varia pouco. O custo variável ele varia muito, né? Por quê? Porque ele depende da produção, ou seja, se eu atendo mais, eu gasto mais esparadrapo. Se eu atendo menos, eu gasto menos esparadrapo, tá bom? Estimativa de custo unitários, que também já é algo que já foi conversado. Quanto cada serviço vai custar para você, é importante saber disso. Estimativa de custo com RH, isso é uma coisa que às vezes a gente não pensa, mas é importante saber o quanto cada empregado, cada funcionário seu, contratado, ele vai receber e entender questão de FGTS, INSS, férias, tá bom? Isso tudo é importante. Lembrando que estimativa de custo com RH é salários mais encargos. O que são os encargos? São todos isso aí que tem a ver com os impostos, tudo isso aí que incide sobre o custo com mão de obra, tá bom? Isso aqui é algo novo que eu não havia falado, que é a estimativa de custo de depreciação. Qual o tempo médio de vida útil dos equipamentos? Essa pergunta é muito importante para a gente que trabalha com muitos equipamentos na clínica. Eu cheguei a falar para vocês na aula na parte financeira, né, dos recursos financeiros, gestão financeira, eu falei um pouco sobre patrimônio, né? Como é que você vai saber o seu patrimônio? Quanto você tem de patrimônio no seu negócio? Uma das maneiras, né, a gente consegue saber por essa estimativa, inclusive. Olha só, eu tenho até um exemplo aqui, gente, ó. É o valor do bem que você adquiriu dividido pela vida útil dele. Então, por exemplo, deixa eu passar aqui, ó. Um equipamento de ultrassom, ele me custou R$1.000. De acordo com o fabricante, a vida útil do equipamento, do ultrassom, é de 2 anos. O que é que eu faço? Diante dessa informação,
eu vou dividir 1.000 por 2, significa dizer que o meu equipamento ele vai depreciar R$ 500 ao ano. Se eu quiser fazer uma análise mensal, eu posso fazer o quê? Pego aquele ano e eu divido ali por 12 meses. Então, por mês, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Isso quer dizer que a cada mês o ultrassom vale menos 41,66 centavos. Então, se ele foi R$ 1.000 no primeiro, assim que eu comprei, ao final do primeiro mês ele custa menos 41,66 e por aí vai. No final de no final de um ano, esse meu equipamento de R$ 1.000 ele vai estar custando R$ 500. Então, assim é interessante você saber para você ter noção de venda, inclusive, de revenda do seu equipamento, né? E para você saber o custo de sua empresa, o preço ou o patrimônio de sua empresa, tá bom? Do seu negócio. E a outra coisa que tem que colocar, obviamente, é pensar no custo de manutenção. Gente, ó, quanto acaba a vida útil do equipamento, não quer dizer que a gente vai jogar fora, tá bom? Quer dizer que a partir dali, você vai gastar mais com manutenção dele. Então, pensar no custo de manutenção acabou a vida útil do meu equipamento, a partir de agora eu vou precisar investir cada vez mais em manutenção. Chega um momento que é mais interessante você trocar o equipamento, vender o seu e comprar um novo, no caso, tá bom? Porque às vezes o custo de manutenção ele supera o valor do equipamento. Então, se você já calcular, por exemplo, que ele já te deu o retorno necessário, né? Se você já foi restituído, né, pelo lucro de sua empresa, às vezes não faz sentido mantê-lo. Já foi pago, agora eu quero um novo, porque não gasto com manutenção, tá bom? Estimativa de custos fixos operacionais. Então, quantas vai ser suas despesas fixas? Se tem alguma margem de segurança, é interessante você ter uma margem ali para você trabalhar. Lembre que cada um de vocês precisa ter o seu prolabore. Todo mundo, por mais que seja dono, proprietário, sócio, você tem que ter o seu prolabore. Prolabore é o seu salário, o salário do dono, tá bom? E aí, gente, outros aspectos que vocês precisam incluir lá na parte financeira, que já foi explicado em outras aulas, ponto de equilíbrio, a parte de lucratividade, tudo que envolve lucro, lucro bruto, lucro líquido, margem de lucro líquido e bruto, tá bom? Rentabilidade e o prazo de retorno do investimento também devem estar no seu plano de negócios. No final das contas, já finalizando aqui, quando eu faço esse levantamento todo, eu vou precisar construir agora cenários. O que é que significa dizer isso? Eu preciso imaginar um cenário à la fantasioso, muito bonito, muito otimista, e eu tenho que desenhar um cenário também do caos, um cenário pessimista. Então, com as informações que eu tenho, eu vou ter que ver esses dois cenários e analisar baseando em dois cenários. Se for um cenário otimista, vamos supor, para a questão financeira, questão de pacientes, muitos clientes me procuraram, eu consigo manter uma clientela boa, eu estou pensando até em expansão, vamos supor, tá? Você desenhou um cenário otimista. Então, você vai colocar, depois que termina tudo, você vai desenhar um cenário otimista, que você consegue manter tudo no topo. E você vai também considerar um cenário pessimista, que você não conseguiu alcançar suas metas mínimas. Você não conseguiu alcançar o ponto de equilíbrio, você não conseguiu alcançar sua margem de lucro, você não conseguiu ter o retorno a rentabilidade que você esperava. Então, por que construir esses dois cenários? No primeiro, você constrói um cenário otimista e você já desenha a possibilidade de progredir. Então, você já coloca, se esse cenário se mantiver por 12 meses, 24 meses, 48 meses, a proposta de progressão é de aumentar a clínica, expandindo o serviço, expandindo tal coisa. Já desenha um cenário, tá? Se o teu cenário for caos, for ruim, for pessimista, tu já precisa colocar lá no teu plano de negócio como é que vai funcionar as tuas estratégias, qual é o teu plano B. O que é que você vai buscar fazer? Se você identificar que tem meses que vão ser meses muito difíceis, o que é que você vai fazer nesses meses? Então, aqui no cenário pessimista, você vai ter que desenhar saídas, tá bom? Para o seu negócio ele conseguir seguir adiante. No final das contas, então eu estou trazendo dois itens adicionais, tá bom, gente?
construindo cenários, a construção de cenários, tá bom? Isso é um item extra que eu estou trazendo para vocês, que é importante ter no seu plano. E o segundo ponto extra é a avaliação estratégica usando o que a gente chama de matriz SWOT em inglês, ou FOFA, F-O-F-A, que são o quê? Os fatores positivos e fatores negativos, as forças e oportunidades, F-O, F de força, O de oportunidade, F de fraqueza, A de ameaças, FO-FA, tá certo? Essa montagem desse quadro, ela é necessária, porque você vai enxergar, depois que você fez tudo isso, vai enxergar os pontos positivos e pontos negativos do seu negócio. E tem que analisar, gente, com muita serenidade, com muito critério, para que você não minta neste momento. Então, diga claramente, as forças do meu negócio são o fato de ter uma localização estratégica, de ter um preço diferenciado. Quais são os pontos negativos? O ponto negativo é que eu não tenho nenhum profissional especialista na área que eu quero atuar aqui na empresa. O ponto negativo é o fato de eu não conseguir, neste momento, por exemplo, facilitar o pagamento dos clientes por meio de parcelamento, por exemplo. Um ponto negativo, uma ameaça, pode ser ameaça interna ou pode ser ameaça externa, mas geralmente são fatores externos. Então, riscos externos que podem impactar negativamente. Por exemplo, a sazonalidade é um fator que pode ser uma ameaça. Se eu perceber que por conta daqueles 2 ou 3 meses ali do ano que dá ruim para mim, eu posso identificar que ele vai comprometer as minhas contas. Isso pode ser uma ameaça. Do mesmo modo que eu posso ter uma ameaça de um concorrente, né? Um novo concorrente, um concorrente que já existe, etc. E quais são as oportunidades, né? Fatores que eu posso explorar, né? Que são positivos. Então, o fato da cidade não ter ainda um atendimento especializado, o fato de não ter ainda aquele serviço, o fato de ainda não ter uma organização para aquele método operacional que eu escolhi, enfim, existem várias possibilidades de descrever dentro desses quadros quais são os fatores positivos e negativos do seu negócio. No final das contas, gente, vocês vão quebrar a cabeça, pensar, raciocinar muito para poder descobrir, né, a melhor maneira, vamos dizer assim, de vocês levarem o seu negócio adiante. Se vale a pena, se não vale a pena, se faz sentido, se eu preciso já mudar a estratégia, porque se você já vê que está dando ruim, já muda a estratégia, já pensa no plano B, já altera aí, né? Então, essa é a proposta do plano de negócio, fazer com que você tenha uma visão de algo que ainda não existe, então é uma visão de futuro, para que você possa já estruturar da melhor maneira e apresentar um resultado que seja factível. Factível, por mais que não seja ainda uma realidade, ele se aproxima da realidade porque você simulou vários cenários, porque você usou dados de várias maneiras, tá bom? Então, essa é a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e a gente fica à disposição para eventuais dúvidas, tá bom? Um abraço, tchau, tchau!